Olá, mais uma vez, né? Nesse nosso canal Servir e Amar, nós estamos aqui para servir por muito amar. E estamos juntos mais uma vez, em nome do nosso Mestre Jesus, muito querido. E nesse estudo que estamos fazendo, agora estamos no capítulo 11 do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. E Humberto de Campos, nesse livro, na sua narrativa tão gostosa, vem nos trazendo os fatos pitorescos que aconteceram enquanto Jesus estava lá naquela região da Galiléia, lá naquela região onde ele nasceu e pregou, né? Cresceu e pregou. E nesse capítulo 11, o título é O Sermão do Monte, mas é uma narrativa totalmente diferente que Humberto de Campos nos faz. Não deixa de trazer o conteúdo, mas devagarinho nós vamos perceber. Então, nosso encontro de espíritas, estudando um livro espírita, só nos resta, ou primeiro, antes de tudo, fazermos uma prece. Querido Mestre, benfeitores espirituais que comandam e orientam este nosso trabalho, acorrei e estejam conosco nestes momentos deste estudo, que ele se faça profícuo e que penetre no coração e nas mentes de todos nós que ora estamos estudando. Abençoe as nossas vidas e dos nossos familiares, daqueles que conosco comungam deste evangelho, desta boa nova que tanto nos acalenta na nossa jornada terrena. A tudo isso nós agradecemos e pedimos autorização para iniciarmos a nossa leitura e o comentário do livro de Humberto de Campos. Muito obrigada. Então vamos ver como é que Humberto de Campos começa essa nossa história. Vejam como é diferente o começo da história, até para a gente entender realmente o que ocorre. Começa Humberto de Campos. Difundidas as primeiras claridades da Boa Nova, todos os enfermos e derrotados da sorte, habitantes de Corazim, Magdala, Betsaida, Dalmanuta e outras aldeias importantes do lago enchiam as ruas de Cafarnaum em turbas ansiosas. Então, todos aqueles mais desvalidos daquela região ali perto do lago de Genezaré, se dirigiam para Cafarnaum porque Jesus lá estava. E a fama, né, de Jesus já corria em todos os corações desalentados. Vamos ver o que é que Humberto de Campos nos diz aqui no decorrer dessa história. Os discípulos eram os mais visados pela multidão, por motivo do permanente contato em que viviam com o seu mestre. De vez em quando, Filipe era assaltado em caminho por uma onda de doentes. Pedro tinha a casa rodeada de criaturas desalentadas e tristes. Todos queriam o auxílio de Jesus, o benefício imediato da sua poderosa virtude. Aos primeiros dias do apostolado, um pequeno grupo de infelizes procurou Levi na sua confortável residência. Desejavam explicações sobre o Evangelho do reino
de modo a trabalharem com mais acerto na observância dos ensinamentos do Cristo. O coletor da cidade manifestou certa estranheza. Ele está falando, né, daqueles desalentados, deserdados da sorte que viviam naquela região, e eles foram procurar Levi. Levi é Mateus, né, do evangelista Mateus, só que o nome dele anterior era Levi. E ele era coletor de impostos. Então ele tinha uma vida razoavelmente confortável e, como diz aqui o Humberto de Campos, ele tinha uma casa muito confortável. E chegaram lá alguns que queriam também, sabendo que ele tinha tanta proximidade com o mestre, queriam também servir de uma maneira mais acertada, né, a essa divulgação do reino de Deus. E aí o coletor da cidade manifestou certa estranheza. E olha o que ele falou. Afinal, disse ele aos infortunados que o procuravam, o novo reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade que desejarem irmanar-se com os filhos de Deus. Mas que podeis fazer na situação em que vos encontrais? E dirigindo-se a 3 deles, seus conhecidos pessoais, falou convicto. Que poderá realizar, Lisandro? Aleijado como és? E tu, Áquila, que não fostes abandonado pela própria família e sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? Então, um era aleijado, um tinha sido escorraçado pela família por algumas, provavelmente, controvérsias, né, com os familiares, e o outro que era o Pafos, que era uma pessoa assim desalentada, né? Nessas condições que você está, como tão aflito, como você vai construir alguma coisa para o reino de Deus, já que o reino de Deus congregará os corações sinceros e boa vontade, né? Então, Levi, né, no caso, é Mateus, ele está questionando essas pessoas. Como assim? Eu acho que se nós estivéssemos no lugar de Levi, nós faríamos a mesma coisa, né? Porque nós olhamos o quê? As condições externas. Nós examinamos tudo o que é aparência. Nós não examinamos, e não temos nem condições para isso, né? De examinar as mais profundas e sinceras aspirações das pessoas com as quais vivemos. Então, os interpelados entreolharam-se cabisbaixos, humilhados. Somente então chegava a reconhecer as suas penosas deficiências. A palavra rude de Levi os despertara. Tomara-os uma dor sem limites. Jesus dissera nas suas pregações carinhosas que o seu amor viera buscar todos os que se encontrassem em tristeza e em angústias do coração. Quando o mestre chegara, haviam experimentado a restauração de todas as energias e, jubilosos, guardavam as suas promessas relativamente ao Pai justo e bom, que amava os filhos mais infelizes, renovando nos corações as esperanças mais puras. Achavam-se exaustos, mas a lição de Jesus lhes trouxera novo consolo às almas desamparadas de qualquer conforto material. Queriam ser de Deus, vibrar com a exaltação das promessas do Cristo. Porém, a palavra de Levi novamente os arrojara a condição desditosa. O grupo de pobres e infortunados retirou-se em desalento, no entanto.
o mestre pregaria no monte aquela tarde e, quem sabe, ministraria os ensinamentos de que necessitavam. Então, Levi jogou um balde de água fria naqueles corações que estavam com o desejo ardente de poder ajudar Jesus, já que ele falava com tanto carinho, com tanto amor e mostrava um Deus que era um Pai amoroso e que acolhia a todos. No entanto, Levi, que estava ali sempre perto do mestre, atento a tudo, tirou essa ideia da cabeça deles naquele momento, né? Então vamos ver o que mais Humberto de Campos nos traz aqui na história. Decorridos alguns instantes, Jesus, em companhia de André, deu entrada em casa de Levi, onde se puseram os três em animada palestra. O coletor, a certa altura da conversação, a sorrir ingenuamente, relatou a ocorrência, terminando alegremente a sua exposição com estas palavras: que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? Mas, lembrando-se de súbito que os demais companheiros eram criaturas pobres e humildes, acrescentou: é justo, esperemos alguma coisa dos pescadores de Cafarnaum. São homens fortes e desassombrados, e o bom trabalho lhes cabe. Não vejo, porém, como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuram. Lembra que eu falei que nós também iríamos falar da mesma maneira de Levi? Só que ele também estava falando, ele tinha uma condição mais melhor, né, do que os outros, né? E na hora que ele falou, o que nós vamos fazer com esses aleijados e mendigos, né? Desses desprezados pela sorte. E aí ele lembrou que os outros discípulos eram pescadores. Aí ele corrigiu, né, dando aquela, dizendo assim, mas eles são fortes, e eles são desassombrados, eles vão desenvolver bem o seu trabalho, esse é um trabalho que eles podem desempenhar, né? Mas não achava que os aleijados e os mendigos e aqueles mais tristes do caminho pudessem ajudar em alguma coisa. Humberto de Campos continua. Jesus fixou o olhar no discípulo com profundo desvelo e falou com bondade, batendo-lhe levemente no ombro. No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos no mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados nas imensas famílias humanas? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Buscando os oprimidos, aflitos e os caluniados, sentimos-los mais tão unidos ao céu nas suas esperanças que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença do nosso Pai em seus espíritos. Já observastes algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto da sua vitória material? Então Jesus vem dizendo assim, olha, esses deserdados da sorte é que nós podemos perceber nele que a palavra desse reino, essa boa nova, desperta tanto alento para eles que parece que a palavra do próprio Deus lhe entra pelos ouvidos e renova suas forças, dando esperança, dando alento diante das suas dificuldades. Mas aqueles que são vitoriosos no mundo, igualzinho aos dias atuais, aqueles que estão aquilo que nós consideramos, né, no aparentemente, né, bem de vida,
Eles não estão preocupados com a sorte de quem quer que seja, a não ser com os resultados dos seus bens materiais, com os lucros ou das vantagens que possam adquirir diante daquilo que estão fazendo. Naquela época de Jesus não era diferente, é o que ele está dizendo aqui para o Levi, né? Então, Levi, continua Humberto de Campos, sentia-se comovido e, aproveitando a pequena pausa que se fizera, exclamou algo desapontado: Senhor, as minhas observações partiram tão só do meu intenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam o mundo. Jesus falando com ele. Quem governa o mundo é Deus, afirmou o mestre convictamente. E o amor não age com inquietação. Agora, imaginemos, Levi, que, que os triunfadores da terra viessem até nós, ensarrilhando suas armas exteriores. Figuremos alguns generais romanos chegando a Cafarnaum com os seus troféus numerosos e sangrentos, afirmando-se desejosos de aceitar o evangelho do reino de Deus e oferecendo-se para cooperar em nosso esforço. Certamente trariam consigo legiões de guardas e soldados, funcionários e escribas, carros de triunfos, espadas e prisioneiros. Começariam protestando contra as nossas pregações pelas estradas desataviadas da natureza, por não estarem no íntimo desarmados das vaidades das vitórias. Edificariam suntuosos templos de pedra, em cuja construção lutariam duramente por hegemonias inferiores. Uns desejariam palácios soberbos, outros empreenderiam a construção de jardins maravilhosos, e recordando a ação das espadas mortíferas, talvez pretendessem disputar a ferro e fogo o estabelecimento do reino de Deus, exterminando-se reciprocamente, por não cederem uns aos outros em seus pontos de vista, desde que cada vencedor se julga no mundo com maior soma de direitos e de importância. A pretexto de lutar em nome do céu, espalhariam possivelmente incêndios e devastações em toda a terra. E seria justo, Levi, trabalhássemos por cumprir a vontade de nosso Pai, aniquilando seus filhos, os nossos irmãos? Olha Jesus fazendo a ponderação de que a visão de Levi estava um pouco deturpada, que ele estava fazendo como nós também fazemos hoje. Olhamos apenas o exterior. E ele falou assim: olha, aqueles mendigos vieram, mas eles estavam com a vontade de ajudar sinceramente. E ele falou, ele fez a comparação aí, né? Olha, e já pensou se os generais viessem aqui, eles todos, né, de pomposos com seus troféus de guerra, mas também com as suas espadas, gotejando o sangue daqueles que eles mataram para conquistar aqueles troféus, aquelas honrarias? Seria justo que, para que estabelecer o reino dos céus, nós saíssemos matando os outros ou querendo construir templos de pedra, que é o que nós fazemos. Nós continuamos fazendo as mesmas coisas de uma maneira deturpada, de entendimento do que seja boa nova. Nós queremos bens materiais, nós queremos a segurança de um status, nós queremos distinções, e não é isso que Jesus está nos dizendo aqui, dizendo a nós hoje, através da literatura de Humberto de Campos, mas dizendo assim: presta atenção no que vocês estão fazendo, brigando pelas coisas materiais que são perecíveis.
e não desenvolvendo as virtudes necessárias para que o reino de Deus se estabeleça na terra, mas não é materialmente fora, mas sim espiritualmente e moralmente dentro dos nossos corações. Nós não entendemos isso ainda, infelizmente. Mas continuemos a leitura de Humberto de Campos. O apóstolo o ouvia assombrado em face da profundeza de sua argumentação, e o mestre continuou: até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres através de séculos de experiências necessária, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Levi, é necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Eles saíram das convenções nefastas e dos enganos dos caminhos terrestres e bendizem do nosso Pai, como sentenciados que experimentassem no primeiro dia de liberdade, o clarão reconfortante do sol amigo e radioso, que os seus corações haviam perdido. É também sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram por um ideal mais santo e mais puro do que as vitórias fáceis da terra, que o Evangelho assentará suas bases divinas. Então, aqueles desalentados, aqueles desesperançados, aqueles deserdados dos bens materiais, são eles que imploram e pedem alguma esperança para suas vidas, e é isso que o Evangelho traz. Quando nós estamos com tudo bem na nossa vida, eu estou falando por mim, né? Mas assim, poucas vezes nos lembramos de Deus. Mas naqueles momentos mais difíceis, mais terríveis, mais tenebrosos, que são aquele que Jesus falou aqui dos generais, que eles passam por abismos terríveis de aflição, de tormentos na terra, que nós também passamos por essas aflições, por esses tormentos terríveis, é nessa hora, e é só nessa hora de dor, que nós lembramos da presença de Deus. E há algumas pessoas que dizem que as orações mais sinceras, elas não foram feitas nos templos, nas igrejas, nas sinagogas, nos terreiros, onde quer que estejam existindo um culto através de alguma religião. As orações mais sinceras, elas foram feitas nos leitos de dor, nas suas casas, ou nos quartos ou nas capelas dos hospitais. Que nós possamos entender a mensagem do Mestre Jesus sem termos que estar ao lado de um enfermo, seja na nossa casa, ou seja num hospital na situação mais difícil. Que não tenhamos que recorrer a esse artifício, a essa estratégia, para nos aproximarmos mais de Deus, do Evangelho que já nos foi deixado há tanto tempo.
É isso que a lição de Humberto de Campos, nesse nosso encontro, está trazendo para cada um de nós, para nos lembrarmos do Pai amado, nas horas, em todas as horas, vamos falar bem a verdade, não é? Precisamos lembrar do Mestre, das lições do Mestre, da Boa Nova, todos os instantes, todos os dias. E quando não tivermos nada do que pensar, façamos uma oração por aqueles desvalidos. E quantos nós vemos nos dias de hoje, nas ruas das nossas cidades, desvalidos, desalentados, desesperançados. Mas continuemos com a nossa leitura aqui do Humberto de Campos. Também sobre a tá lá. Evangelho assentará suas bases divinas, né? Então, o Evangelho vai assentar suas bases nesses corações doloridos, mas sinceros, porque já passaram pelo fogo das aflições e das tormentas mais diversas. E é nesse coração que a palavra do Mestre vai encontrar um terreno fértil para brotar e crescer. André e Levi escutavam de olhos úmidos os conceitos do Senhor, cheios de sublimada emoção. Nesse ínterim, chegaram Tiago, João e Pedro, e todo o grupo se dirigiu alegre para um dos montes próximos. Era aquele lugar que os desvalidos estavam esperando, porque já que Levi não quis ouvir, não quis nem dar atenção para a gente, né? Nós vamos esperar, porque nós sabemos que o mestre vai falar mais à tarde. E é agora que o grupo todo se dirige para esse local onde o mestre vai. Então vamos lá ver. Até eu fiquei emocionada com as palavras de Jesus, olha só, hein? Viu como Humberto de Campos ele é terrível? Ele prende a gente pela palavra assim poderosa. Meu Deus! Continuemos. O crepúsculo descia num deslumbramento de ouro e brisas cariciosas. Nós estamos caminhando junto com os apóstolos e com todos aqueles sofredores para ouvir a palavra do Mestre. E Humberto de Campos vai contando para a gente, né? Ao longo de toda a encosta, acotovelava-se a turba imensa. Muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali, a fim de ouvirem a palavra do Senhor, dentro da paisagem que se aureolava dos brilhos singulares de todo o horizonte pincelados de luz. Eram velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo agarradas aos filhinhos. Entre os mais fortes e sadios, viam-se cegos e crianças doentes, homens maltrapilhos, exibindo as verminas que lhes corroíam as mãos e os pés. Todos se comprimiam ofegantes. Ante os seus olhares felizes, a figura do mestre surgiu na eminência enfeitada de verdura, onde perpassavam brandamente os ventos amigos da tarde, deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro, e como se esclarecendo o espírito de Levi, que representava a aristocracia intelectual entre os seus discípulos, na qualidade de cobrador de tributos populares, Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestiais,
Sua voz caía como bálsamo eterno sobre os corações desditosos. Que mensagem linda, né? Eu me vi lá caminhando junto com a turba toda, entre esses que se acotovelavam para ouvir o mestre nesse entardecer. E Humberto de Campos fala assim, deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro e de todos os tempos, porque até agora nós nos sentimos tocados pela palavra do Mestre a cada vez que ouvimos o Sermão do Monte, ou cada vez que lemos o Sermão do Monte, com todas aquelas promessas de bem-aventuranças que nós precisamos conquistar, que nós temos que construir em nós para que o reino de Deus se faça, se manifeste, enfim, nas nossas vidas. Então, a sua voz caía como bálsamo eterno sobre os corações desditosos. Bem-aventurados pobres e os aflitos. Bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. Por muito tempo falou do reino de Deus, onde o amor edificaria maravilhas perenes e sublimadas. Suas promessas pareciam dirigidas ao incomensurável futuro humano. Do alto do monte soprava um vento leve, uma deliciosa vaga de perfume. As brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras e, obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra. Quando Jesus terminou a sua alocução, algumas estrelas já brilhavam no firmamento como radiosas bênçãos divinas. Muitas mães sofredoras e oprimidas, com suave fulgor nos olhos, lhe trouxeram os filhinhos para que ele os abençoasse. Anciães de frondes nevadas pelos invernos da vida lhe beijavam as mãos. Cegos e leprosos rodeavam-no com o semblante sorridente e diziam: Bendito seja o Filho de Deus. E Jesus acolhia-os satisfeito, enviando a todos o sorriso de afeição. Levi sentiu que naquele crepúsculo inolvidável, uma emoção diferente lhe dominava a alma. Havia compreendido os que abandonam as ilusões do mundo para se elevarem a Deus. Observando as filas dos humildes populares que se retiravam, tomados de imenso conforto, o discípulo percebeu que os pobres amigos que o visitaram à tarde desciam o monte, abraçados como uma expressão de grande ventura, como se os animasse um júbilo sem limite. O coletor de Cafarnaum aproximou-se e o saudou transbordante de alegria, compreendendo que o ensino do Mestre, em toda a sua luz, abrangia o porvir infinito do mundo. Grande esperança e indefinível paz lhe haviam penetrado o âmago do ser. No dia imediato, o ex-publicano abriu suas portas a todos os convivas daquele crepúsculo memorável. Jesus participou da festa, partiu o pão e se alegrou com eles.
E quando Levi abraçou o aleijado Lisandro, com a sinceridade de sua alma fiel, o mestre o contemplou enternecido e disse: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Meus amigos, esse Humberto de Campos é terrível. Ele nos toca profundamente os sentidos pela maneira tão suave como ele nos passa as lições do Mestre Jesus. Aqui ele está incentivando Levi, não é? No caso, e aproveita para mostrar o Sermão do Monte, tal qual nós o conhecemos. E ele, assim como nós, percebemos a transformação que o Evangelho fez em Levi. Lembra de Levi no começo, quando ele tratou tão mal aquelas pessoas que ele conhecia e sabia das dificuldades? Ah, vocês não servem para falar do Evangelho. Imagina, vocês servem para quê? Você é aleijado, você está sendo acusado lá pela sua família, você aí anda batido, triste, né? Nos dias de hoje somos do mesmo jeito. Só que, no entanto, a mensagem do Mestre, ela é transformadora. E ela transformou o coração de Levi. E eu gostaria muito de um dia diante do Mestre, nós todos, nós juntos, pudéssemos ouvir o Mestre dizer o nome de cada um de nós, porque Ele sabe o meu nome, Ele sabe o seu, Ele sabe o nome de todos nós, porque Ele nos acolheu aqui na terra, para que nós pudéssemos refazer a jornada, que ainda nos é difícil, mas eu gostaria muito de ouvir essas palavras que ele disse para Levi, sendo dita para cada um de nós, nominalmente, pelo seu nome, João, Maria, José, Pedro, Paulo, Noeli. Meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Que nós possamos ser acalentados a partir de hoje por essa esperança tão sublime de que um dia também, como Levi, nós ouviremos o Mestre nos dizer isso, porque enfim teremos ouvido, entendido, compreendido a palavra do Mestre, o seu Evangelho, a boa nova tão prometida. Que leitura gostosa, não é, gente? Muito obrigada por estarmos juntos e porque nós pudemos entender essa mensagem. Nós não podemos deixar de vibrar um pouquinho por aqueles que estão mais desalentados do que nós. Que possam os benfeitores espirituais chegar até esses locais onde a dor se faz presente, aquelas dores físicas, mas em especial também as dores morais. Pai, adentre a casa desses nossos companheiros tão sofridos. Percorra todos os cômodos desta casa, colocando lá a sua luz, Senhor. E que lá permaneçam como um perfume todos os dias,
e que nós possamos sentir a tua presença nas coisas mais simples, na brisa que balança a cortina, no animalzinho que nos alegra a vida, no alimento que é colocado à mesa. E ainda assim, Senhor, mesmo diante das dificuldades, esteja conosco, porque mantemos a esperança firme de ouvirmos, chamando pelo nome de cada um, dizendo que o teu coração se rejubila conosco. Graças a Deus. Queridos amigos, benfeitores espirituais que aqui estiveram presentes porque tocaram os nossos sentimentos, nós damos graças a todos e graças a Deus por esse bendito Evangelho, por essa bendita Boa Nova, que Humberto de Campos vem e nos faz recordar as palavras do Mestre. Muito obrigada. Muito obrigada a você que está conosco, nos seguindo através do canal Servir e Amar. Não podemos deixar de pedir. Coloca aí um joinha para nós e esteja conosco no próximo capítulo. Logo, logo, o outro capítulo já estará aí prontinho para ser disparado. Esteja conosco. Assim como o Mestre está conosco hoje e sempre. Até a próxima!